Escolhida após os casos de assédio envolvendo Pedro Guimarães, a nova presidente da Caixa toma posse amanhã. E a gente tem informação chegando com o Adriano Oliveira. Daniela Marques toma posse como presidente da Caixa nesta terça-feira. A economista é ex-secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e chega para substituir Pedro Guimarães, que pediu demissão após denúncias de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Na última sexta-feira, o banco confirmou também a saída do vice-presidente de negócios de atacado, Carlos Leonardo Barbosa. Ele era um dos executivos mais próximos de Guimarães e foi citado ainda nas denúncias de um funcionário do banco sendo investigado pelo Conselho da Estatal. Além das investigações realizadas pelo Ministério Público, a própria Caixa decidiu contratar uma empresa externa para fazer investigações complementares e avançar na apuração dos casos de assédio sexual. Bem, até agora, pelo menos 10 mulheres denunciaram casos de assédio sexual envolvendo Pedro Guimarães. Em entrevista à TV Globo, uma delas, que não quis se identificar, afirmou que o então vice-presidente, Celso Leonardo Barbosa, fingia protegê-las para acobertar os crimes cometidos pelo chefe. Nós vivíamos uma prisão velada, uma prisão de ser monitorada pelo fato da gente ter dito não. Essas mulheres que receberam o carimbo do Pedro, elas ficavam subordinadas ao Celso. Ele não é que ele acolhia, era uma forma de monitorar para ver se aquela história poderia, por exemplo, vazar. O 01 assedia, o 02 protege, com o intuito de monitorar. Ao Band News TV, uma outra funcionária afirmou que as mulheres tinham medo de fazer denúncias por causa da proximidade de Pedro Guimarães com o governo Jair Bolsonaro. Todas as pessoas que eu vi queriam denunciar, mas não tinham como fazer, ou tinham muito medo de fazer. Justamente porque viam como a força que ele tinha com o governo. Incluindo os casos de assédio moral, já são mais de 50 denúncias contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A gente vai voltar a falar sobre esse caso um pouquinho mais à frente, né, ao longo da programação da Band News, mas sempre lembrando que isso está muito relacionado a poder, né, às relações de poder. Ele era o número 1, como disse aqui a vítima, era a pessoa responsável por comandar uma companhia desse tamanho, com tantos anos de história, uma tradição dessas da Caixa, e está relacionado com relações de poder. Tanto a questão do assédio sexual quanto do assédio moral. E aí muitas pessoas questionam, vem cá, mas se o funcionário era tratado dessa forma, por que não questionar? Por que não abandonar o emprego? Vai procurar outra coisa, se você sabe que aquela situação não é a ideal, a pessoa não concorda com aquilo. Bom, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades financeiras, né, para de repente abrir mão de um emprego que tem estabilidade, né? Você está falando de um emprego, vamos colocar, de qualidade, né, como os especialistas costumam dizer, porque você tem tudo ali. Agora, abrir mão assim por causa de uma situação como essa, aí não, tem que se colocar, né, na situação do outro para saber se era possível mesmo ou não. Claro que as investigações continuam e a gente vai abordar tudo isso por aqui. E sabe que quando a gente acompanha mais um novo depoimento, né, ou quando essas mulheres vêm a público, né, isso acaba encorajando outras mulheres a fazerem o mesmo. Por isso a denúncia tem um papel tão importante. Por isso tornar tudo isso público é tão importante. Que as mulheres se sintam fortalecidas a denunciar. Porque não denunciam muitas vezes, como tem essa relação de poder, por medo. Ou por muitas vezes nem identificarem o crime que está sendo cometido. Quantas vezes nós, mulheres, 10, 20 anos atrás, passamos por situações muito parecidas como essas, né? E aí a gente não identificou, eventualmente, o crime que estava sendo cometido, né? Ou como a gente, numa situação de vulnerabilidade, suscetível, deixou acontecer. Deixou porque ou não percebia, ou porque tinha vergonha, ou porque não identificava. E que bom que os tempos mudaram. Né, a gente ainda tem um longo avanço ainda a ser perseguido, né? A gente ainda tem muito para mudar, mas muda como? Muda denunciando, muda com um cara desse sendo punido. É assim que muda. Porque é isso, quando a gente conversa aqui fora do ar, a gente fala, caramba, isso de repente acontecia 10 anos atrás e a gente não se dava conta da gravidade que tem esse tipo de abordagem, né? Que tem um assédio, o poder que o assédio tem.
e como ele fragiliza e como ele nos coloca numa situação de fragilidade mesmo, de medo, e de medo acima de tudo. Não, a mulher não pode aceitar. Então que sirva pelo menos para que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar, porque não pode continuar acontecendo, não pode na Caixa, não pode em lugar nenhum, não pode em nenhuma empresa, não pode, em especial quando há essas relações de poder, que acabam muitas vezes fazendo com que as mulheres deixem de crescer. Olha só que maluquice, né? Mulheres que desistem das suas carreiras ou não prosseguem nas suas carreiras ou param de crescer nas suas carreiras porque são muitas vezes intimidadas por situações desse tipo. E é cruel, né? Porque nem sempre é tão claro, é tão nítido, né? É tão evidente assim. Muitas vezes é ostensivo, mas às vezes é sutil. Na entrelinha, né? Tá na entrelinha. Exatamente. E aí chama atenção, acho que esse é um bom alerta para as empresas, que a Caixa agora abriu uma comissão de compliance para acompanhar esse caso. Mas a gente está falando de mais de 50... né? Então, mais de 50 denúncias em uma semana. Onde estava ali os recursos humanos dessa empresa? Onde é que estava esse departamento em que você tem mais de 50 denúncias em uma semana, quando uma vem e aí as outras começam a puxar, e que não estava percebendo um clima destes dentro da empresa? Então, esse é um alerta importante para as empresas com este caso, né? Uma empresa que permitiu algo deste tamanho é porque tem algo muito errado dentro da cultura organizacional. Hoje em dia as empresas estão todas de olho em boas práticas, em boa gestão. Então, esse é um grande alerta que fica aqui para as empresas em geral. E quando a gente fala do que aconteceu no caso da Caixa, a gente está falando de uma ouvidoria que chegou a receber denúncias do tipo e nada fez. Era uma ouvidoria absolutamente ligada, conectada ao presidente da Caixa. Então, as mulheres sabiam que, ao denunciar para a ouvidoria, essa informação com o seu CPF, como disse o próprio Pedro Guimarães, pedindo o CPF das pessoas em reunião, né, poderia chegar ao próprio presidente da empresa. Então, que raio de ouvidoria era essa? Agora, a partir de agora, com um comitê dedicado a isso, vamos ver se a situação muda. Tomara. Só que precisou acontecer isso, com dezenas e dezenas de mulheres para que isso pudesse acontecer. Pois é, e tem ouvinte perguntando, e com o homem também não é crime? A gente já falou sobre isso, né? Em caso de assédio sexual, se é o presidente de uma empresa que age dessa forma com homens ou com mulheres, é crime. Assédio moral? Independe se é homem ou se é mulher. E também muito relacionado, né, a relações de poder. Agora, a gente estava também comentando nessa semana, né, Sheila e Ellen, deve ter muita gente, alguns homens, algumas pessoas pensando, puxa, será que eu já agi dessa forma? Tem bastante gente com medo agora, né? Para saber, a gente evolui, as coisas evoluem, a tendência é essa, que a sociedade caminhe para essa evolução. Né, a gente estava também comentando fora do ar aqui uma série de denúncias contra um professor de uma universidade pública no interior paulista. Esse professor diz que ele é vítima, na verdade, de um conluio, de calúnias das estudantes, mas assim, é coisa que vem de muito tempo e são gerações que vêm evoluindo também. Há muitos anos, vou dizer 20 anos atrás, se ouvia algum tipo de relato a respeito desse professor. Mas a nossa criação era diferente, né? A mulher era criada para entender, interpretar aquilo como, é um elogio que ele está me fazendo, olha só, ele está dizendo que eu sou bonita, ele quer me abraçar, ele quer não sei o quê. Não é elogio, é assédio. E, sobretudo, nesse caso também é um professor que está lidando com estudantes muito jovens, né? Que isso, gente? Então, enfim, a gente está evoluindo, a tendência é essa, e muita atenção para você que tem crianças aí sob a sua responsabilidade. A criação tem que ir nesse sentido, para a gente alertar e dizer o que é certo e o que está errado, né? Então a gente volta a abordar esse tema um pouco mais para frente. Agora a gente vai para o Congresso Nacional, porque a Câmara dos Deputados pode votar nessa semana a chamada PEC Kamikaze. Ou PEC da bondade, ou PEC do que mais? Tem um monte, né? PEC dos combustíveis, PEC kamikaze, PEC das bondades. Isso, a proposta... Não falta nome, né? Nome, adjetivo e tudo mais. Essa proposta eleva o Auxílio Brasil e cria um voucher para os caminhoneiros. E essa proposta já passou pelo Senado, né, João Pedro Melo? Conta mais pra gente. A Câmara dos Deputados deve analisar ao longo da semana a chamada PEC das bondades, que liberou mais de 41 bilhões de reais para o governo federal. Pelo texto, o Auxílio Brasil passa dos atuais R$400 para R$600 até o fim de 2022, além do Auxílio Gás, que passa dos atuais R$50 para R$120 a cada 2 meses. Além disso, o estado de emergência que foi previsto pelo relator está mantido e, dessa maneira, o governo pode gastar os recursos em pleno ano eleitoral. O texto também trouxe a criação do voucher caminhoneiro, no valor de R$1.000 até o fim do ano.
Também foram incluídos 2 bilhões de reais para auxiliar taxistas e mais de 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil. Por isso, com a inclusão de mais de 1 milhão de famílias, a expectativa é zerar a atual fila de beneficiários dos programas sociais. No Rio de Janeiro, começa a valer hoje a redução no ICMS sobre os combustíveis. Até agora, 12 estados e o Distrito Federal limitaram a alíquota do imposto entre 17% e 18%, como prevê a nova lei sancionada por Jair Bolsonaro. Gabriela Morgado tem os detalhes. No primeiro dia da redução do ICMS sobre a gasolina no Rio em vigor, a maior parte dos postos de combustíveis ainda não abaixou os valores. O anúncio da medida foi feito na sexta-feira passada pelo governador do estado, acompanhando a nova lei que limita a alíquota sobre o imposto. A expectativa de Cláudio Castro é que o decreto cause uma queda de R$ 1,19 no preço da gasolina e de 79 centavos no do etanol. Já no fim de semana, alguns motoristas chegaram a perceber uma redução de cerca de R$1 em alguns postos, mas ainda há estabelecimentos que não praticaram a queda nos preços. No Rio Comprido, a ordem é do posto só abaixar o preço a partir das 8 horas da manhã. O posto continua o mesmo valor. Coloquei hoje às 6h15 a gasolina e percebi uma redução muito boa. Em Minas Gerais, os postos já estão vendendo a gasolina mais barata. Fala a Jader Xavier. A partir desta semana, o litro da gasolina deve ficar R$ 1,60 mais barato nos postos de combustíveis de Minas. A previsão é do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo. Segundo a entidade, os postos devem receber a redução de forma escalonada. Isso devido à adesão de Minas Gerais à lei federal que reduz a arrecadação pelo ICMS estadual. A previsão do governo é que haja um prejuízo de 12 bilhões de reais a Minas, já que o imposto representa 82% da arrecadação do estado. Após a redução do ICMS em alguns estados, o preço dos combustíveis começa a cair, né? Na semana passada, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina estava sendo vendido, em média, por R$ 7,12. É uma queda de 3,5% em relação ao período anterior. Menor valor foi encontrado em Matão, no interior de São Paulo, R$ 5,58. Opa! O maior foi achado na capital paulista, R$ 8,89. No caso do diesel, houve uma leve baixa de 0,2% em média. O litro estava sendo vendido por R$ 7,55. Quando a gente fala do diesel, a gente fala de algo muito mais importante até, não é? Porque o transporte de alimentos, transporte de cargas, ele é todo feito com caminhão. Caminhão usa diesel. Então, quando a gente fala de aumento no preço do frete do alimento, a gente está falando em punir as pessoas mais pobres, que são aquelas que dedicam a maior parte da sua renda para comer, né, para itens essenciais. Então, o diesel é fundamental nessa cadeia para segurar, pelo menos, ou não fazer com que exploda ainda mais preço de alimentos, por exemplo. Outra coisa, diesel é o que movimenta também o transporte público. A gente está falando de ônibus, da tarifa de ônibus, que é impactada também pelo preço do diesel. Assim como a gasolina, no caso do diesel, o menor valor foi registrado no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, R$ 6,29. E o maior foi encontrado em Ourinhos, também no interior paulista, a R$ 9,00. Em reunião de líderes, o Senado pode decidir amanhã sobre a CPI do MEC. O objetivo é investigar as suspeitas de fraudes na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Quem tem as informações é o Rafael Procópio. A semana começa com a expectativa da instalação da CPI, que irá investigar possíveis irregularidades no Ministério da Educação. Está marcada para amanhã uma reunião do idealizador da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, com o Colégio de Líderes, onde irá apresentar o pedido. Mais de 30 senadores assinaram um documento que foi protocolado na semana passada, depois que o ex-ministro Milton Ribeiro, pastores evangélicos e assessores foram presos durante a Operação Acesso Pago. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou no sentido de entender que há requisitos mínimos para a criação da CPI, mas mostrou preocupação com a proximidade das eleições. Além disso, a base de apoio ao governo tenta instalar outras comissões que estavam na fila, argumentando que elas foram apresentadas antes que a CPI do MEC, como uma tentativa de atrasar a comissão. Toda essa mobilização vem crescendo desde março, quando gravações foram descobertas, mostrando o então ministro Milton Ribeiro afirmando que liberava verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao MEC, para municípios indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, a pedido do presidente Jair Bolsonaro.
Bom, agora a gente vai falar sobre a chuva muito forte, que já deixou mortos e ainda deixa desabrigados no estado de Alagoas. O destaque é de Yumi Cuano. Quase 40 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas após as fortes chuvas que atingem o estado desde a sexta-feira. Pelo menos uma morte foi confirmada e uma pessoa está desaparecida. 51 cidades estão em situação de emergência. O município com maior número de desabrigados e desalojados é Cururipe, no litoral sul, de acordo com a Defesa Civil. No entanto, 29 cidades estão em situação mais crítica, com rodovias interditadas e serviços de água e energia comprometidos. O coordenador da Defesa Civil de Alagoas, Tenente Coronel Moisés Melo, detalha a situação em algumas rodovias. Vários pontos de interdição na BR-101, no trevo e União dos Palmares, BR interditada. Em Satuba, na BR-316, também está interditado. No trecho da BR-101, quilômetro 11, em Novo Lino e na BR-101, destino Aracaju, Maceió, lá em Junqueiro. Desde a última sexta-feira, a Defesa Civil Nacional apoia o Estado para tentar diminuir os impactos dos desastres. Já a gente fala mais sobre os estragos provocados pela chuva, não só em Alagoas, mas em parte do nordeste do país. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Passa de 70 o número de casos de varíola dos macacos em todo o Brasil. Cristiano Pinho está conosco ao vivo, nos traz a atualização. Fala aí, Pinho. Oi, Sheila. São 76 casos de varíola dos macacos no total, registrados em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, há notificações no Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e em São Paulo. Os dois últimos, Rio e São Paulo, somam 68 dos casos, sendo a grande maioria em São Paulo. Aqui no Rio, o último registro foi feito ontem. A maior parte dos pacientes foi diagnosticada na capital, onde já há transmissão local, de acordo com a Secretaria de Saúde. São investigados ainda mais 10 casos de varíola dos macacos aqui no Rio de Janeiro, onde 23 foram descartados. Artistas e políticos lamentam a morte de Sérgio Paulo Rouanet, que deu nome à Lei de Incentivo à Cultura. Fala, Priscila Xavier. Será cremado amanhã na zona portuária do Rio o corpo do diplomata e imortal pela Academia Brasileira de Letras, Sérgio Paulo Rouanet. Ele morreu ontem aos 88 anos. O professor foi ministro de Cultura no governo de Fernando Collor de Mello e foi o responsável pela Lei Brasileira de Incentivos Fiscais à Cultura em dezembro de 1991, que ficou conhecida como Lei Rouanet. Sérgio Paulo Rouanet lutava contra a doença de Parkinson. Ele ocupava há cerca de 30 anos a cadeira 13 da Academia Brasileira de Letras. No estado de Goiás, amigos e autoridades lamentam a morte do filho do governador, Ronaldo Caiado. Mais informações chegando com o Breno Magalhães. O corpo do filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o Ronaldo Ramos Caiado Filho, será cremado na manhã desta segunda-feira em Goiânia. Ele morreu neste domingo aos 40 anos de idade. Seu corpo foi encontrado na fazenda da família, na cidade de Nova Crixás. O governador do estado recebeu a notícia enquanto participava da missa de encerramento da festa de Trindade e saiu às pressas do local. Ele era o único filho homem do governador Caiado, fruto do casamento anterior com Thelma Gomes. A causa da morte ainda é desconhecida. O presidente de Portugal diz que ainda não sabe se vai se reunir ou não com Jair Bolsonaro em Brasília. Encontro marcado para hoje e até agora não foi cancelado oficialmente pelo Itamaraty. Na semana passada, no entanto, Bolsonaro havia dito que não se reuniria mais com Marcelo Rebelo de Souza. O motivo seria o encontro entre o português e o ex-presidente Lula, que aconteceu ontem. No final de semana, pela primeira vez na pré-campanha, Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet estiveram na mesma cidade, em Salvador. Os 4 participaram das comemorações da independência da Bahia. Na orla da capital baiana, Jair Bolsonaro esteve em uma motociata e, ao discursar, criticou os governadores do Nordeste. Os governadores dizem que ajudam os mais pobres, mas quando chega a hora, fazem exatamente o contrário. Assim como eu já baixei ou zerei a maioria dos impostos federais, teremos o combustível, um dos combustíveis mais baratos do mundo. Além de percorrer o centro de Salvador, Lula foi a um evento do PT e falou sobre os militares e a democracia. O Brasil independente e soberano que queremos
não pode abrir mão de suas Forças Armadas. Não apenas bem treinadas e bem equipadas, mas, sobretudo, as Forças Armadas comprometidas com a democracia. É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Ciro Gomes, por sua vez, exaltou a retomada das celebrações pela independência da Bahia. Primeiro 2 de julho, depois da pandemia que nos separou. É muito bom abraçar o povo, sabe, sentir esse calor baiano, brasileiro. E aí, nas ruas de Salvador, Ciro Gomes chegou a encontrar com Simone Tebet, que ressaltou a importância da liberdade. Nós temos hoje democracia porque antes tivemos liberdade. Agora temos que dar um passo a mais. Liberdade, democracia, igualdade de oportunidade para todos os brasileiros. Destaques internacionais. A polícia de Copenhague investiga a motivação do ataque a tiros que deixou 3 mortos em um shopping da capital dinamarquesa. Mais informações chegando com Arthur Queiroz. O atirador que abriu fogo com um rifle matando 3 pessoas em um shopping de Copenhague é um jovem branco de 22 anos de idade. Ele foi preso cerca de 10 minutos depois do ataque, na noite deste domingo. O caso é investigado como homicídio culposo. Segundo as autoridades, o homem agiu sozinho. As vítimas são um homem de 40 anos e 2 jovens que ainda não tiveram as idades confirmadas. Em entrevista à Band, o jornalista brasileiro Joseph Dana, que vive na Dinamarca e estava no shopping no momento do ataque, conta os momentos que passou em meio à fuga do local. Ouvi barulho de 2, 3 tiros, aí houve um pequeno intervalo, mais uns 3 tiros na sequência, muita gritaria, muita gente desesperada, pânico tomou conta, então as pessoas se escondiam, entravam nas lojas. Eu, como já estava muito perto da saída, continuei correndo, seguindo o grupo que estava correndo. O shopping tem 3 saídas. Por causa do ataque, eventos na região foram suspensos, como um show do cantor Harry Styles e uma recepção do governo ao príncipe herdeiro Frederik Christian. Em um comunicado, a primeira-ministra Mette Frederiksen disse, abre aspas, nossa bela e geralmente tão segura capital foi alterada em fração de segundo. Quero encorajar os dinamarqueses a se unirem e apoiar uns aos outros neste momento difícil, fecha aspas. Vamos agora falar de futebol. O Palmeiras perdeu, né? Palmeiras perdeu, aliás, tava falando um pouco mais cedo, é tão bom quando o Corinthians joga no sábado, né? E numa eventual derrota, eu já não lembro mais o que aconteceu no sábado. Uhum. Aí a gente pode falar o quê? Dos jogos do domingo, né? E no domingo, o Palmeiras perdeu, apesar da derrota pro... Foi sábado também. Não vem com essa, não. É que o Palmeiras perder é uma coisa que, né? Então, assim, não é uma... Entende? Assim, Palmeiras não perde. É líder do Brasileirão, isso. Né? Olha, e foi um encontro com o Filipão, foi um reencontro do Palmeiras com o Felipão. Então, foi um momento... Obrigada, Ellen. Quem jogou ontem? O São Paulo quase perdeu. Também é importante a gente falar disso. Olha o pé frio do Megali, gente, né? Não reclame, São vocês Paulo estão tudo falando de Série A. Deixa eu ficar quieta aqui. Quando o São Paulo ganha, quando o Corinthians e o Palmeiras perdem, e, né, perdem daquele jeito, o Megali não tá aqui para tirar vantagem. Que coisa, pé gelado. Vamos começar falando então do Palmeiras. Palmeiras perdeu pro Atlético Paranaense, mas se mantém na liderança do Brasileirão, né, Aline Fanelli? Bragantino e Botafogo vão encerrar hoje, às 8 da noite, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta está na 14ª colocação e poderá pular para o 9º lugar em caso de vitória. Já o Botafogo, em 10º, subiria 2 casas. Ontem, o Coritiba fez 2-1 no Fortaleza em casa, o América Mineiro venceu o Goiás por 1-0, o Cuiabá bateu o Avaí por 2-1 e o São Paulo conseguiu a primeira vitória como visitante no campeonato, superando o Atlético Goianiense por 2-1. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 29 pontos, 2 a mais que Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Corinthians fecha o grupo dos 4 primeiros colocados. Na Fórmula 1, Carlos Sainz vence a primeira em uma corrida marcada por um grave acidente logo ali na largada. Fala Luiz Fernando Ramos. Assustador aquilo, né? Foi. Nossa, achei que fosse uma tragédia. E ainda bem, né, que a gente tem aquele equipamento Halo, sabe o equipamento Halo que se fala? Hello. Maybe I can see a halo. É tipo um halo, né? Em português, mas não é hello, é hello. Caramba, porque do contrário, o piloto estaria, sabe-se lá como. Porque na live tá vendo as imagens ali do estado que ficou o carro depois, né? Entre o alambrado e um guarda-reio ali, o carro ficou espremidinho e ele foi assim, ó, ele flutuou de ponta cabeça, né?
passando ali. Nossa, foi um acidente terrível. Mas ainda bem que nada mais grave. Paralisado um tempão, enfim. O Luiz Fernando Ramos vai falar pra gente. Fala aí, Cô. Aconteceu de tudo no Grande Prêmio da Inglaterra. A corrida começou com um acidente muito forte logo na primeira curva, especialmente envolvendo o piloto chinês Guan Yu Zhou da equipe Alfa Romeo. Seu carro acabou voando depois de um toque da Mercedes de George Russell, caiu de ponta cabeça e o piloto foi se arrastando, parando além da zona da barreira de pneus. Mas Zhou saiu ileso do acidente, foi levado para check-ups no centro médico do circuito e a boa notícia do dia, está tudo bem com ele. A prova ficou interrompida por quase uma hora, recomeçou com Carlos Sainz na liderança, mas teve Max Verstappen assumindo a ponta, só que o holandês teve problemas no carro e acabou caindo para trás. Depois ficou uma disputa entre a dupla da Ferrari. Charles Leclerc também assumiu a liderança e estava perto de vencer quando um outro safety car entrou na fase final da corrida. Aí, Sainz entrou nos boxes, assim como Lewis Hamilton e outros pilotos para colocar pneus novos. Na relargada, Sainz aproveitou os pneus novos para atacar Leclerc e conquistar a primeira posição. Foi também a sua primeira vitória na Fórmula 1 depois de 150 corridas. A festa pelo rádio com seu engenheiro e também com o chefe de equipe da Ferrari foi intensa. Vamos! Good job! We did it! Yes! We did it! Yes! Vamos! Bravo, Carlos! Bravo, Carlos! Bom, pódio teve ainda, né? Foi completado ali pelo Sérgio Pérez da Red Bull e Lewis Hamilton da Mercedes. Falando em campeão, olha quem tá chegando por aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, viu, Sheila Magalhães, hein? Oi, Ellen Garcês Brown. Opa. Sempre bom falar com você. E Carla Bigato, sempre de manhã, aqui na Band News FM. Não adianta, o campeonato tá para Atlético Mineiro, Palmeiras ou Flamengo, entendeu? É isso aí, porque eu conheço essa bagaça. Vamos ao placar? No final de semana, lá na Serra Gaúcha, o Juventude recebeu o Atlético Mineiro e perdeu por 2-1. Fluminense goleou o Corinthians 4-0 fora o baile. Por isso que eu continuo dizendo. Corinthians, não embarque hoje para Buenos Aires. La Bombonera é o pior lugar da decisão de time que visitante. Vocês já estão eliminados, eu conheço essa bagaça. E o Santos recebeu o Flamengo 2-1 e o Gabigol, essa mala, porque ele foi cunhado do Neymar. São duas malas, querem aparecer mais do que a bola. Ceará e Internacional empataram 1-1, cansei de falar aqui que não precisava nem ter, que esse jogo ia ser 1-1. E o Palmeiras, hein? Palmeiras tomou lambada em casa do Atlético Paranaense. O Filipão, o velho Filipão, está ressuscitando e bem. Está transformando o Atlético Paranaense num dos melhores times do Brasil. E ganhou no Allianz Parque do Palmeiras por 2-0. O Avaí em casa perdeu do Cuiabá 2-1, hein? Grande resultado para o Cuiabá que não quer cair. E o Atlético Goianiense em casa pegou o São Paulo e perdeu. São Paulo 2-1. É isso aí. E tivemos também o América Mineiro recebendo o Goiás 1-0. América fazendo boas campanhas. Não vai ser campeão de nada, mas está dignificando o futebol mineiro. Primeiro é o Galo, segundo é o América, terceiro o Cruzeiro. E o Coritiba em casa ontem contra o Fortaleza venceu por 2-1. Um grande abraço para vocês. Grande semana. Futebol é comigo mesmo.